O sol de agosto castigava o sertão de Pernambuco como se quisesse transformar a terra em cinzas. Era 1928 e a fazenda Santa Cruz, do coronel Augusto Fernandes, se estendia por léguas e léguas de terra seca, onde apenas os mais fortes sobreviviam. As cercas de arame farpado delimitavam não apenas propriedades, mas destinos, separando os senhores de escravos modernos, coronéis de miseráveis. Coronel Augusto era um homem de 52 anos, alto, corpulento, com bigodes fartos que ele alisava constantemente enquanto tomava decisões que mudavam vidas. Sua palavra era lei num raio de 100 quilômetros. Juiz, júri e executor. Tudo em uma pessoa só. As cicatrizes em suas mãos contavam histórias de violência que ele cultivava como medalhas de honra. Naquela tarde sufocante, ele estava reunido no alpendre da Casa Grande com seus 12 capangas mais confiáveis. A mesa de madeira maciça estava repleta de mapas, garrafas de cachaça e revólveres. O clima era tenso. Lampião tinha atacado 3 fazendas vizinhas na última semana e o orgulho ferido dos coronéis exigia vingança. "Esse demônio está zombando de nós!" berrava Augusto, socando a mesa com tanta força que as garrafas tremeram. "Rouba nosso gado, humilha nossos homens e ainda deixa recados provocando a gente." Zé Malaquias, o capanga mais velho e experiente, cuspiu no chão. "Coroné, esse Lampião é esperto como raposa. Já tentamos pegar ele 5 vezes e nada. Desta vez vai ser diferente", gritou Augusto, os olhos injetados de sangue misturado com cachaça. "Botei espião em triunfo, em serra talhada, em todo canto. Quando ele aparecer, a gente cerca e não deixa nem pra semente." Os homens concordaram com grunhidos e batidas na mesa. Ninguém ali tinha piedade. Para eles, Lampião não passava de um bandido que precisava ter a cabeça cortada e exposta na praça pública como exemplo. Enquanto os gritos de raiva ecoavam pelo alpendre, nos fundos da imensa casa, em um mundo completamente diferente, estava Dona Mariana Fernandes. Ela tinha 40 anos, mas parecia ter 60. O peso de 15 anos de casamento com Augusto tinha esculpido rugas profundas em seu rosto que antes foi belo. Seus olhos castanhos, que um dia brilharam de esperança, agora eram apenas poças vazias de resignação. Mariana não escolheu se casar com Augusto. Aos 25 anos, órfã de pai e mãe, vivendo da caridade de tios avarentos, ela foi praticamente vendida ao coronel, em troca de dívidas, perdoadas e favores políticos. A cerimônia foi suntuosa, mas o vestido branco era mentira. Não havia pureza naquele acordo comercial disfarçado de matrimônio. Naquela tarde, ela regava suas flores, sua única alegria permitida. O Jardim dos Fundos era seu refúgio, o único lugar onde podia estar sozinha. Longe dos gritos, longe das mãos pesadas de Augusto, longe dos olhares julgadores das criadas que sabiam muito bem o que acontecia nas noites de sexta-feira, quando o coronel bebia demais. As mãos de Mariana tremiam enquanto segurava o regador de ferro. Não de medo, mas de exaustão. Cansaço de existir sem viver, de respirar sem sentir, de acordar todos os dias, sabendo que aquele dia seria igual ao anterior e ao próximo. Foi então que ela ouviu um gemido, baixo, quase imperceptível, vindo da direção do galinheiro abandonado. Seu coração disparou. Podia ser um animal ferido, podia ser um trabalhador doente, podia ser... Ela largou o regador com cuidado para não fazer barulho e caminhou devagar entre as árvores de cajueiro. Seus passos eram silenciosos, aprendidos após anos, evitando acordar o marido quando ele dormia bêbado. Quando chegou perto do galinheiro, seus olhos se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar das órbitas. Ali, deitado sobre a terra vermelha do sertão, estava ele, Lampião, o rei do cangaço, o terror dos coronéis, o Robin Hood do sertão, o demônio que seu marido jurou matar. Mas o homem que ela via ali
não parecia nenhum demônio. Parecia apenas um homem destroçado, agonizante, segurando a perna esquerda de onde jorrava sangue sobre a terra sedenta. Seu rosto estava pálido como algodão, coberto de suor e poeira. Os lábios rachados se moviam, mas quase não saía som. Água, sussurrou ele, e a palavra saiu quebrada, desesperada. Por favor, água. Mariana ficou paralisada. Seu cérebro gritava para ela correr, avisar o marido, ganhar a recompensa, se proteger. Mas seus pés não se moviam. Ela olhou para aquele homem, o homem mais procurado do Nordeste, com recompensa de 5 contos de réis pela cabeça, e viu apenas humanidade. Viu um filho, viu um irmão, viu alguém sofrendo. As vozes no alpendre continuavam. Ela estimou que tinha no máximo 15 minutos antes que alguém viesse fazer ronda. Tinha que decidir. Agora, a escolha que ela fez naquele momento mudaria tudo. Gente, essa história está ficando insana. Se você está sentindo essa tensão toda, deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque essa história vai ficar ainda mais intensa. Compartilha com aquela pessoa que ama histórias de cangaço. Bora continuar que tá ficando surreal. Mariana olhou para os lados mais uma vez. Ninguém. Ergueu a barra do vestido e correu como não corria desde criança, atravessando o quintal, subindo a escada dos fundos, entrando na cozinha grande. As panelas ferviam no fogão a lenha. 2 cozinheiras preparavam o jantar, mas estavam distraídas conversando sobre fofocas da cidade. Mariana pegou a caneca de barro mais próxima, mergulhou no pote de cerâmica onde ficava a água mais fresca da casa, água que vinha do açude, guardada ali para durar o dia inteiro, e encheu até a borda. Dona Mariana, a senhora está bem? Perguntou Maria das Dores, a cozinheira mais velha, estranhando o comportamento apressado da patroa. Sim, só vim buscar água para minhas flores. O sol está muito forte hoje, mentiu ela, e foi a primeira de muitas mentiras que teria que contar. Voltou correndo pelo mesmo caminho, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos na fazenda conseguiam ouvir. A água balançava na caneca, algumas gotas escapando e manchando seu vestido azul. Quando chegou ao galinheiro, Lampião tinha desmaiado, ou estava morto, ela não sabia. Ajoelhou-se na terra vermelha, sujando o vestido, sem se importar. Ergueu a cabeça dele com uma das mãos. Era pesada, muito mais pesada do que imaginava, e aproximou a caneca de seus lábios rachados. Acorda, sussurrou ela, sua voz tremendo. Os olhos de Lampião se abriram lentamente. Eram olhos escuros, profundos, e por um segundo ele pareceu não entender onde estava. Quando sentiu a água tocando seus lábios, bebeu com um desespero animal. A água escorria pelos cantos da boca, molhando sua barba suja de sangue seco e poeira do caminho. Ele bebia fazendo barulhos guturais, as mãos tremendo tentando segurar a caneca. Devagar ou vai passar mal, sussurrou Mariana, maternal, sem entender de onde vinha aquela ternura por um estranho, por um inimigo. Quando a caneca ficou vazia, os olhos de Lampião se fixaram nos dela. Havia confusão ali, misturada com gratidão. Por quê? Conseguiu perguntar, a voz rouca. Você sabe quem eu sou? Sei, respondeu Mariana, ainda segurando a cabeça dele. Todo mundo sabe quem você é. Então por que não gritou? Seu marido, ele tá aqui, não tá? Lampião tentou se levantar, mas gemeu de dor e desistiu. Está, ela confirmou, olhando para trás nervosamente. No alpendre, com 12 homens, todos armados, todos querendo sua cabeça. Um silêncio pesado caiu entre eles. Apenas o som do vento quente soprando entre as folhas secas. Você devia me entregar, disse Lampião, fechando os olhos. Ganharia uma fortuna. 5 contos de réis. Seria rica. Mariana soltou uma risada amarga. Já sou rica.
De que adianta? Não posso comprar liberdade, não posso comprar felicidade, não posso comprar dignidade. Lampião abriu os olhos novamente e a estudou com atenção. Pela primeira vez, realmente olhou para ela. Viu as marcas no pescoço dela, meio escondidas pelo colarinho do vestido. Viu o roxo desbotado no pulso esquerdo. Viu a tristeza profunda, cravada em cada ruga precoce. Ele te bate. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mariana desviou o olhar, envergonhada. Nunca tinha admitido isso em voz alta para ninguém. Isso não é da sua conta, respondeu, mas sem raiva na voz. Homem que levanta a mão para mulher não é homem, disse Lampião, cuspindo sangue. É covarde, e covarde eu mato sem dó. Vozes se aproximaram. Mariana se levantou num pulo, o pânico tomando conta. Fica quieto, ordenou ela em sussurro urgente. Não faz barulho nenhum. Lampião assentiu, apertando os dentes para não gemer de dor. Mariana correu até o monte de lenha velha, que ficava a 3 metros do galinheiro. Com uma força que não sabia que tinha, começou a arrastar lenhas, fazer barulho, criar uma distração. Quando 2 capangas apareceram, Zé Malaquias e João Curto, ela estava empilhando madeira. Dona Mariana, exclamou Zé, tirando o chapéu. O que a senhora está fazendo aqui no sol quente, minha senhora? Arrumando lenha para a cozinha, respondeu ela sem parar de trabalhar. As meninas disseram que está faltando. Mas isso é trabalho de empregado. A senhora não precisa... Eu decido o que eu preciso ou não fazer, Zé. Cortou ela, usando o tom de patroa que raramente usava. Algum problema? Não, senhora, de jeito nenhum. É que a gente achou rastro de sangue lá perto do açude. O coroné tá achando que pode ser do bando de Lampião. Tamo fazendo ronda. O coração de Mariana quase saiu pela boca, mas ela manteve a expressão calma. Sangue? Deve ser de algum animal. Sempre tem onça rondando aqui perto. Semana passada mataram um bode do seu Antônio. Os homens olharam ao redor, desconfiados, mas não viram nada suspeito. O galinheiro estava há anos abandonado, cheio de teia de aranha e madeira podre. Ninguém ia lá. Pode ser, concordou João Curto. Mas se a senhora ver qualquer coisa estranha, avisa a gente, viu? Claro, respondeu Mariana, voltando a empilhar lenha. Os homens se afastaram, mas ela sabia que era questão de tempo até fazerem uma busca completa. Tinha que tirar Lampião dali. Mas como? Ele mal conseguia se mexer. Quando teve certeza de que estava sozinha novamente, voltou correndo ao galinheiro. Você consegue andar? Perguntou, urgente. Não sei, respondeu Lampião, tentando se levantar. Conseguiu ficar de joelhos, mas quando tentou colocar peso na perna ferida, gritou e caiu novamente. Não vai dar, ele gemeu, respirando pesado. Deixa eu aqui. Quando anoitecer, eu vou embora rastejando. Você já fez demais. Se você ficar aqui, vai morrer, disse Mariana. Estão fazendo ronda a cada hora. Vão te achar. Ela olhou ao redor, desesperada. Então viu o antigo poço. Há anos desativado quando perfuraram um mais profundo perto da casa. Era fundo, escuro, mas seco. Ninguém ia lá. Você consegue descer num poço? Se for para sobreviver, desço até no inferno, respondeu Lampião com um meio sorriso, apesar da dor. Com esforço sobre-humano, Mariana o ajudou a se arrastar até o poço. Eram apenas 10 metros, mas pareceram quilômetros. Cada centímetro era agonia para ele e terror para ela. Quando chegaram na borda, ela pegou a corda velha que ainda estava amarrada na lateral de pedra. Segura com força, vou te descer devagar. Você não tem força para isso, protestou Lampião. Vou ter que ter, e teve. Com os braços tremendo, as mãos queimando contra a corda grossa, Mariana desceu Lampião, metro a metro até o fundo do poço seco. Eram apenas 5 metros de profundidade, mas pareceram 50. Quando ele chegou no fundo, ela olhou para baixo. Estava escuro, mas conseguia ver a silhueta dele deitado nas pedras. Você tá bem? Considerando que levei um tiro, perdi meio sangue do corpo e tô no fundo de um poço? Tô ótimo,
respondeu ele, e ela não soube se ria ou chorava. Vou trazer mais água, e comida, e pano limpo para esse ferimento. Mas tem que esperar escurecer. Por que você está fazendo isso? Perguntou Lampião, a voz ecoando no poço. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, porque nos últimos 15 anos fui tratada como um objeto, como propriedade, como nada. E não quero ser como eles. Não quero ser como meu marido, que vê pessoas e enxerga apenas peças de um jogo de poder. Você pediu água, dei água, simples assim. Antes que ele pudesse responder, ela jogou alguns galhos de árvore sobre a boca do poço para disfarçar e correu de volta à casa. O dia passou em câmera lenta. O jantar foi um suplício. Coronel Augusto estava de péssimo humor porque a ronda não encontrou nada. Gritava com os empregados, batia na mesa, ameaçava dispensar todos os capangas se não encontrassem Lampião logo. Mariana comia em silêncio, como sempre, invisível na cabeceira oposta da mesa enorme. Ele nem olhava para ela, a não ser para exigir mais vinho ou reclamar da comida. Quando finalmente se recolheu ao quarto, bêbado como sempre, Mariana esperou. Esperou os roncos ecoarem pelo corredor. Esperou a fazenda inteira mergulhar no silêncio da madrugada. Então, às 3 da manhã, ela se levantou. Descalça, vestindo apenas uma camisola, pegou uma cesta e desceu à cozinha. Encheu a cesta com pão, carne seca, rapadura, 3 canecas de água, panos limpos, uma garrafa de cachaça para limpar o ferimento, agulha e linha. Saiu pela porta dos fundos. A lua minguante mal iluminava o caminho. Seus pés descalços sentiam cada pedrinha, cada espinho, mas ela não podia arriscar fazer barulho com os sapatos. Quando chegou no poço, tirou os galhos. Lampião, chamou baixo. Tô aqui. Ele demorou a responder. Quando o fez, a voz estava mais fraca. Achei que tinha desistido de mim. Tive que esperar todo mundo dormir. Ela amarrou a cesta na corda e desceu devagar. Depois desceu ela mesma, algo que não fazia desde criança, quando brincava de escalar árvores antes de ser transformada em senhora de engenho. No fundo do poço, na escuridão quase completa, ela o encontrou tremendo. Febre. O ferimento estava infeccionado. Isso está ruim, disse ela, examinando a perna à luz fraca da lua. Muito ruim. Já vi pior, mentiu Lampião, mas o suor frio denunciava. Mariana abriu a garrafa de cachaça. Isso vai doer. Tudo na vida dói, senhora. Despeja logo. Ela despejou. Lampião mordeu o próprio braço para não gritar, o corpo inteiro se retorcendo de dor. Mariana limpou o ferimento com os panos, removeu os pedaços de tecido sujo que tinham grudado na carne e, finalmente, conseguiu ver a extensão do estrago. A bala tinha atravessado a coxa, mas por sorte não tinha pegado o osso. Se tivesse pegado, ele já seria defunto. Vou ter que costurar, disse ela. Você sabe costurar gente? Sei costurar pano. Deve ser parecido. Não era. Era muito pior, mas ela fez. Com mãos tremendo, a luz fraca, Mariana costurou a carne rasgada de Lampião enquanto ele mordia um pano para não gritar. Cada ponto era agonia para ele e tortura para ela. Quando terminou, amarrou firme e deu água para ele beber. Obrigado, disse Lampião, a voz fraca. Deve pensar que sou um medroso, tremendo todo assim. Acho que é humano, respondeu ela. E não tem nada de errado nisso. Ele comeu um pouco de pão, bebeu mais água. A cor estava voltando ao seu rosto. Você disse que ele te bate, começou Lampião. Sempre foi assim, Mariana suspirou. Desde a lua de mel, na primeira noite de casados, quando não reagi do jeito que ele esperava, levei um tapa. Achei que era coisa de momento, que não se repetiria. Repete toda semana há 15 anos. Por que não foge? Ela riu sem humor. Para onde? Não tenho família, não tenho dinheiro próprio. Tudo é dele. Se eu fugir, ele me encontra. E quando encontrar, vai ser pior que a morte. No cangaço tem mulher, disse Lampião.
Maria Bonita, Dadá, Sérgia, elas lutam junto com a gente. Ninguém manda nelas. Deve ser bom, murmurou Mariana. Ser livre assim. Liberdade tem preço. A gente vive correndo, nunca dorme no mesmo lugar 2 noites. Pode morrer qualquer dia, mas é nosso. A vida é nossa. Eles conversaram por horas. Mariana contou sobre a infância feliz que teve antes de perder os pais, sobre os sonhos de ser professora, de viajar, de conhecer o mar. Lampião contou sobre as injustiças que sofreu, sobre como se tornou cangaceiro depois que um coronel matou seu pai por causa de disputa de terra. A gente não é tão diferente, disse ele. Você é prisioneira de um coronel. Eu sou perseguido por vários. Quando o céu começou a clarear, Mariana sabia que tinha que voltar. Amanhã volto, prometeu. Vou trazer mais comida, mais água. E se te pegarem? Não vão pegar, mas quase pegaram. Na segunda noite, quando ela estava descendo a corda do poço, ouviu vozes. Zé Malaquias e outro capanga fazendo ronda. Ela se jogou no fundo do poço, aterrissando mal e torcendo o tornozelo. Lampião a amparou antes que ela caísse. Shhh! Ele sussurrou, cobrindo a boca dela com a mão. Lá em cima, as vozes se aproximaram. Juro que ouvi barulho vindo daqui, disse uma voz. Deve ser rato. Esse poço velho tá cheio de rato. Vamos dar uma olhada. Passos. Mariana e Lampião se encolheram contra a parede do poço, mal respirando. Uma cabeça apareceu na abertura. Mariana fechou os olhos, rezando mentalmente todas as orações que sabia. Tá muito escuro, não dá para ver nada e fede a bicho morto. Vamos embora. Os passos se afastaram. Mariana e Lampião ficaram imóveis por mais 5 minutos, até ter certeza absoluta de que estavam sozinhos. Quase, sussurrou ela, tremendo da cabeça aos pés. Você tá machucada, disse Lampião, notando que ela mancava. É só uma torção. Vou ficar bem, mas não ficou bem. Durante todo o dia seguinte, teve que fingir normalidade enquanto o tornozelo latejava de dor. Augusto nem notou que ela estava mancando. Nunca notava nada sobre ela. Nas noites seguintes, Mariana continuou descendo ao poço. Levava comida, água, conversava com o Lampião até o amanhecer. Ele estava melhorando. A febre tinha passado, o ferimento começava a cicatrizar. E algo mais estava acontecendo. Na quinta noite, enquanto trocava o curativo, suas mãos se demoraram mais que o necessário na pele dele. Quando seus olhos se encontraram, havia algo ali que não era apenas gratidão. Mariana, disse ele, e era a primeira vez que usava seu nome. Você é uma mulher extraordinária. Sou apenas uma mulher cansada, respondeu ela. Não, é muito mais que isso. É corajosa, é bondosa, é forte. Não me sinto forte. Força não é não ter medo. É ter medo e fazer assim mesmo. Ele segurou a mão dela. Ficaram assim, na escuridão do poço, 2 fugitivos de vidas diferentes, conectados por um momento impossível. Se as coisas fossem diferentes, começou Lampião. Se eu fosse um homem comum, se você fosse livre... Mas não somos, interrompeu Mariana, retirando a mão gentilmente. Você tem Maria Bonita esperando, e eu tenho uma gaiola dourada que nunca vou conseguir deixar. Podia conseguir. Podia vir comigo. Mariana riu, mas era riso triste. E virar cangaceira. Uma mulher de 40 anos que nunca disparou uma arma, que mal consegue andar no mato, seria morta no primeiro dia. Então eu fico. Largo o cangaço, arrumamos um canto longe. Não, ela foi firme. Você não pode mudar quem é por minha causa, e eu não posso fugir da minha realidade. Mas isso aqui, ela apontou para o espaço entre eles. Isso é nosso. Esses dias são nossos. E vou guardar para sempre. Na 7ª noite, Lampião conseguiu subir a corda sozinho. Estava forte de novo, quase recuperado. Amanhã vou embora, anunciou. Meu bando deve estar me procurando há dias. Quanto mais fico, mais perigo trago para você. Eu sei, disse Mariana, mas a voz quebrou.
Como vou te agradecer por salvar minha vida? Vivendo, respondeu ela, a mesma resposta de antes. E quando ouvir histórias sobre o coronel Augusto Fernandes, lembre-se que existe bondade até nos lugares mais sombrios. Lampião tirou do bolso um lenço vermelho, todo sujo de sangue e poeira, mas que devia ter sido bonito um dia. Era da minha mãe, disse ele. É tudo que tenho dela. Quero que você fique. Não posso aceitar. Aceita. Quando olhar para ele, lembra que existe gente que te valoriza, que te enxerga, que sabe que você é especial. Mariana pegou o lenço com mãos trêmulas e o guardou no bolso do vestido, perto do coração. Se um dia precisar de mim, disse Lampião, manda recado com os vaqueiros. Todo mundo sabe onde me achar. Vou te ajudar. Pode ser para fugir, pode ser para outra coisa. Manda chamar. Naquela madrugada, antes do sol nascer, Mariana o acompanhou até a divisa da fazenda. Ele estava mancando ainda, mas conseguia andar. Na borda da cerca, ele se virou. Mariana. Ela colocou o dedo nos lábios dele. Não diz. É melhor não dizer. Mas os olhos dele disseram tudo. E os dela responderam. Um beijo. Rápido. Desesperado. Impossível. Salgado de lágrimas que ela não sabia de quem eram. Depois, ele desapareceu na escuridão do sertão, levando consigo um pedaço dela que nem sabia que existia. Mariana voltou para a casa, para o marido, para a vida, mas estava diferente. Tinha provado liberdade, mesmo que por uma semana. Tinha se sentido vista, valorizada, viva. Os dias voltaram à normalidade cruel. Augusto continuava bebendo, gritando, batendo. Mas ela aguentava de forma diferente. Tinha um segredo, uma lembrança, uma esperança guardada no fundo da alma. 2 meses depois, numa manhã de outubro, um mensageiro chegou à fazenda. Coronel, Lampião atacou a fazenda do Coronel Miranda. Augusto se levantou da cadeira tão rápido que derrubou o café. Miranda? Como assim? Foi de madrugada. Matou 15 capangas, roubou armas e dinheiro, mas não matou nenhuma mulher nem criança. Deixou até comida para as crianças. Que coisa mais estranha, murmurou Augusto. Miranda é aliado nosso. Por que Lampião atacaria ele especificamente? Mas Mariana, que bordava perto da janela, sabia exatamente por quê. Coronel Miranda era o mais cruel de todos. Era conhecido por torturar trabalhadores, estuprar mulheres, matar por prazer. Lampião tinha mandado um recado que só ela entenderia. Não esqueci, prometido é devido. 3 meses depois, outro ataque. Desta vez na fazenda do Coronel Saraiva, que tinha matado um vaqueiro por roubar um pedaço de carne para alimentar os filhos famintos. 6 meses depois, mais um. Na propriedade do Coronel Bento, que tinha mandado enforcar 2 homens sem julgamento. Um por um, os piores aliados de Augusto eram atacados. Nunca a fazenda Santa Cruz, sempre os outros. E sempre Lampião deixava as mulheres e crianças intactas. Augusto ficava cada vez mais paranoico. Por que ele não me ataca? Gritava. Por que só meus aliados? Ninguém tinha resposta, mas Mariana sabia. Lampião estava protegendo a fazenda onde ela vivia. À sua maneira torta, ele estava cuidando dela. 1 ano depois daquela semana no poço, chegou à fazenda uma vendedora ambulante. Mulher velha, corcunda, vendendo tecidos e linhas. Mariana a atendeu. Quando estavam sozinhas, a velha sussurrou. Tenho um recado do capitão. O coração de Mariana disparou. Que recado? A velha colocou na mão dela um papel dobrado. Lhe disse que é para a senhora queimar depois de ler. Quando ficou sozinha no quarto, Mariana abriu o papel. A letra era torta, mal desenhada de quem aprendeu a escrever sozinho. Mariana, não esqueci de vós, nunca vos esquece. Se quiser sair dessa vida, manda aviso. Eu venho te busca. Ou se não quise sair, mas quiser que eu resolva o problema, também manda aviso. Eu resolvo. Seu devedor eterno, L.
Mariana leu e releu aquele papel 20 vezes. Lampião estava oferecendo duas coisas: ou tirá-la dali ou matar Augusto. Ela passou a noite inteira pensando. Podia fugir, virar cangaceira mesmo sabendo que duraria pouco. Ou podia pedir vingança. Uma palavra sua e Augusto seria executado. Mas ela era diferente deles. Não queria sangue, não queria vingança. Queria apenas paz. Queimou o papel, como Lampião pediu. E mandou recado de volta pela vendedora. Obrigada, mas não. Meu destino é meu. Seja feliz. Os anos passaram. Mariana envelheceu na fazenda. Augusto também envelheceu, ficando mais amargo, mais cruel. Mas ela tinha seu jardim, suas flores, seu segredo. Todo dia olhava para o poço abandonado e lembrava. Lembrava de quando foi corajosa, de quando se sentiu viva. Em 1937, chegou a notícia que Augusto esperava há anos. A polícia tinha encurralado Lampião em Sergipe. Mas ele escapou como sempre. Em 1938, nova notícia. Desta vez diferente. Mariana estava no jardim quando ouviu os gritos na casa. Largou o regador e correu para dentro. Augusto estava sentado, pálido, segurando um jornal com mãos trêmulas. Mataram, sussurrou ele. Mataram o demônio. Mariana arrancou o jornal das mãos dele. A manchete dizia: Lampião e Maria Bonita mortos em emboscada em Angicos. Abaixo, fotos horríveis. Cabeças cortadas, expostas em escadas. Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros, todos decapitados, exibidos como troféus. Mariana sentiu o mundo girar, segurou-se na mesa para não cair. Finalmente, comemorava Augusto, esse desgraçado finalmente pagou. Ela saiu da sala cambaleando, trancou-se no quarto e pela primeira vez em 15 anos de casamento, chorou alto, sem se importar quem ouvia. Chorou pelo homem que salvou, pelo homem que a salvou de volta, de uma forma diferente, pelo impossível que viveram, pela liberdade que ele representava e que agora estava morta, exposta numa escada qualquer do sertão. Naquela noite, pegou o lenço vermelho que guardava há 10 anos no fundo de uma gaveta secreta. Estava desbotado, rasgado, mas ainda cheirava a ele. A poeira, a coragem, a liberdade. Segurou o lenço contra o peito e sussurrou: obrigada, por me mostrar que eu podia ser corajosa, por me mostrar que ainda era humana. Vá em paz, Lampião, vá em paz. Os meses seguintes foram estranhos. Augusto comemorava a morte de Lampião como vitória pessoal, mesmo não tendo nada a ver com ela. Bebia mais, ficava mais insuportável. Numa noite de dezembro, após espancar Mariana até ela ficar no chão, Augusto teve um ataque do coração. Caiu fulminado no meio da sala. Aos 62 anos, os médicos disseram que foi o coração. Muito álcool, muita raiva acumulada. O próprio corpo se matou. Mariana se viu, aos 50 anos, viúva, dona de uma fazenda imensa, livre. A primeira coisa que fez foi libertar todos os trabalhadores endividados. Queimou os livros de dívida, pagou salários justos, contratou uma professora para ensinar as crianças. A segunda coisa foi viajar. Pela primeira vez na vida saiu do sertão. Foi conhecer o mar que sempre sonhou. Na beira da praia, em Recife, aos 51 anos, Mariana mergulhou os pés na água e chorou. Chorou de liberdade, chorou de alívio, chorou por ter sobrevivido. E chorou por Lampião, que lhe deu o maior presente: mostrar que dentro dela existia uma mulher corajosa, capaz de desafiar tudo por fazer o que era certo. Mariana viveu até os 72 anos. Transformou a fazenda em um lugar de justiça, onde trabalhadores eram tratados com dignidade. Construiu escolas, ajudou viúvas, protegeu mulheres que fugiam de maridos violentos. Nunca se casou de novo. Não precisava. Tinha tido um amor impossível,
Um momento de coragem pura. Uma semana que valeu mais que 15 anos de casamento. E quando morreu, em 1960, pediu para ser enterrada com apenas uma coisa: um lenço vermelho, desbotado, rasgado, mas infinitamente precioso. O padre que organizou o funeral achou estranho, mas respeitou. Ninguém nunca soube a história por trás daquele lenço. Ninguém nunca soube que Mariana tinha escondido o lampião, exceto uma pessoa. No funeral, apareceu uma mulher muito velha, apoiada em uma bengala. Ninguém a conhecia. Ela ficou na parte de trás, observando em silêncio. Quando todos foram embora, ela se aproximou do caixão. Era a antiga vendedora ambulante, que tinha levado as mensagens entre Mariana e Lampião décadas atrás. Cumpriu sua palavra, Dona Mariana, sussurrou ela. Escolheu seu próprio destino. O capitão ficaria orgulhoso. E colocou sobre o caixão uma única flor do sertão, uma flor de mandacaru, que só floresce depois das chuvas, símbolo de resistência, de esperança, de vida que brota mesmo na terra mais seca. Anos depois, em 1978, um historiador pesquisando sobre o cangaço encontrou nos arquivos da polícia uma nota curiosa. Era um relato de um ex-capanga do coronel Augusto Fernandes, feito pouco antes de morrer. Nele, o homem confessava: em 1928, fizemos ronda na fazenda procurando Lampião. Achamos rastros de sangue até o Poço Velho. Mas o coronel mandou a gente parar de procurar porque disse que era impossível alguém estar escondido ali. Nunca olhamos dentro. Até hoje me pergunto se a gente não deixou o demônio escapar debaixo do nosso nariz. O historiador achou interessante, mas arquivou como mais uma lenda do cangaço. Nunca descobriu a verdade, que às vezes os maiores atos de rebeldia são os mais silenciosos. Que uma caneca de água pode mudar destinos. Que no sertão árido, onde tudo é escasso, a compaixão é o bem mais raro e precioso. E que uma mulher invisível pode ser a mais corajosa de todas. Esta história é uma homenagem às mulheres anônimas do sertão que, em silêncio, desafiaram sistemas opressores. Mulheres que deram água quando deviam ter dado veneno. Que escolheram humanidade quando o ódio era mais fácil. Que foram livres mesmo presas. Seus nomes não estão nos livros de história, mas suas escolhas ecoam pelo tempo. Mariana representa milhares de Marianas. E Lampião, apesar de todos os seus crimes, também foi humano. Teve sede, sentiu medo, recebeu bondade de quem menos esperava. No final, todos somos apenas pessoas tentando sobreviver no sertão da vida. E às vezes, um gesto de bondade é a diferença entre virar monstro ou permanecer humano.